Nós já estamos de volta com o quinto bloco do nosso programa, como está passando rápido hoje, né? E olha só, hoje um assunto muito importante, nós vamos tratar agora com Jair Stacanelli, que na última quarta-feira, 13 de março, os ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil, Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, entraram na escola, né, gente, e atiraram em alunos e funcionários do local. Esses jovens portavam uma arma 38, um carregador de balas rápido, machado, coquetel, molotov, arco e flecha e ainda uma mochila com fios. E no total, 10 pessoas foram mortas. Jorge Antônio de Moraes, tio de Guilherme, né, que foi assassinado na revendedora de veículos, 5 alunos da escola e 2 funcionárias. Guilherme atirou no comparsa Luiz Henrique de Castro e depois cometeu suicídio. E no Brasil, foram registradas outras tragédias similares nos últimos anos, né? Em 99, houve um massacre nos Estados Unidos. Em 2011, aconteceu uma tragédia parecida em Realengo, no Rio de Janeiro. E aqui em Minas Gerais também, né? Lá em Janaúba, no norte do estado, né? Um porteiro atirou em professores e alunos em uma creche. Mas será o que está por trás de situações como esta? Será que tem uma resposta para essa pergunta? Bom, sobre esse assunto, então, eu converso agora com o psicólogo Jair Stacanelli. Bom dia, Jair. Bem-vindo mais uma vez. Ei, Síria, bom dia. Obrigado. Bom dia para você de casa, que já sabe de todos os desdobramentos. E aí a vantagem, Síria, aqui nessa conversa bacana que a gente tem toda semana, é ter espaço e liberdade para a gente poder discutir algumas coisas que são inerentes a esse processo. Agora a gente pode falar que são mentes doentias por trás de tudo isso que tem acontecido, por trás desse fato da última semana, por exemplo, Jair? Pois é, Síria, em todos os casos onde você tem ataque a escolas vindo de jovens, e agora eu estou dizendo a partir de uma reflexão de um jornalista, de um pesquisador americano chamado David Cullen, hoje eu quero pautar a minha participação com muita pesquisa. Então eu vou falar muito nome aqui. Depois lá no Instagram, Síria, no @Jair Stacanelli, eu vou colocar todos esses intelectuais que eu chamei a atenção aqui hoje. Esse David Cullen, ele vai fazer uma abordagem desde lá de 99, no ataque em Columbine, uma escola americana, a esse último ataque em Parkland, nos Estados Unidos, em 2018. Então nós vamos trabalhar aqui agora com um espaço de 20 anos, mais ou menos. Em todos esses casos com adolescentes, há registro de bullying junto a esses jovens. Síria, talvez um dos intelectuais franceses mais importantes que tocam a educação, as ciências sociais e a comunicação, inclusive, é Pierre Bourdieu. Bourdieu é um intelectual muito difícil, francês, difícil de estudar, daquele que a gente tem que se debruçar, não vale ficar pegando videozinho de YouTube, não. Tem que pegar para debruçar. Não, é um estudo mais profundo, né? Tem que ter, porque ele é difícil. O Bourdieu, ele vai dizer que a escola, ela é uma representação típica da sociedade que a afunda. Essa escola que a gente tem hoje é um projeto liberal, ou seja, vamos ampliar o acesso à educação, vamos colocar todo mundo dentro desse espaço, porque a partir dessa ampliação e dessa oferta de ensino, as pessoas procurarão respostas, conhecimento, e aí terão subsídios para que dentro da meritocracia, essa coisa muito falada aí, Olavo de Carvalho, essa coisa toda, para dizer que a partir desse conhecimento, você vai correr atrás da sua vida e da sua história. A questão não é bem assim. A escola, Síria, já que ela é um produto dessa sociedade que a cria e que está em volta dela, a escola também é um reflexo da desigualdade, da violência, da competição. De todo aquele ambiente ao redor ali, né? Inadequação de muitos da sociedade. Ou seja, quando você coloca um tanto de menino dentro desse lugar e você quer que o Bourdieu vai dizendo assim, o capital cultural valorizado, isso é o que a escola passa, né? A escola, ela é promotora de capital cultural valorizado. Mas quem disse que o capital cultural valorizado de um determinado conteúdo escolar é importante? De certa forma, as elites que dizem o que é certo e o que é errado a partir da história, da matemática e de português. Por que é importante a gente refletir disso? É porque alguns elementos são claros daqueles que irão se sair bem na escola e daqueles que não sairão bem na escola. Então, se pensarmos a escola como um ambiente que, amigo telespectador da TV Horizonte, você lembra com toda alegria, eu lembro com muita alegria do Colégio Marconi, onde eu formei no fundamental e no ensino médio, mas eu não vou ser bobo de dizer assim, não, eu formei na escola pública.
O Colégio Marconi, quando eu formei em 97, há 20 e tantos anos atrás, era uma escola que tinha laboratório, era uma escola que tinha os melhores professores da cidade. Ou seja, o cara que formou em 97 numa escola da prefeitura muito periférica não teve os mesmos recursos que eu tive na escola pública. A diferença é muito grande, né? E aí a gente não pode se furtar a pensar nisso. A escola, para alguns, Síria, não é esse elemento de tanto prazer que como a vai gente resolver lembra. todos os problemas, né? Não é. Eu chamei a atenção disso desde a primeira vez que fui convidado para refletir sobre esse fato. A escola, ela muitas vezes não é esse espaço de pleno conhecimento. Por quê? O Bourdieu vai colocar isso de forma muito bacana, porque ele vai dizer assim, a escola, como tem o capital cultural valorizado como o elemento mais importante, alguns jovens, mesmo nós, Síria, eu tenho certeza que eu estou falando aqui agora, filhos de pais pobres, filhos de pais simples, os meus pais são simples, mas que fizeram da educação minha e da minha irmã essa referência de capital cultural valorizado. Então, quando tinha a folga do meu pai no domingo, a gente ia para o museu, a gente ia para uma igreja histórica em Ouro Preto. Alguns jovens, também vindo de lugares pobres, não têm essa estrutura. Esses jovens, eles chegam lá na escola e se a escola cobra dele conhecimento, a escola cobra dele determinadas coisas, não tem. Esse jovem de 17 anos, ele tinha uma família desestruturada, ele tinha uma mãe usuária crônica de drogas, ou seja... Tinha problemas familiares se também, em 99, lá em Columbine, colocaram no heavy metal a culpa... Ou seja, esses meninos, eles não se adaptaram à escola, eles sofreram bullying na escola, mas em 99 o videogame talvez não era uma coisa tão elaborada quanto é hoje, colocou no Marilyn Manson. Lembra do Marilyn Manson? Um roqueiro doidão que tinha umas lentes brancas, ele se vestia de mulher. Jogaram a culpa nele na época, jogaram a culpa nele. E ó, jogaram a culpa em Desastres de 89 na mulher que trabalha fora de casa. Ou seja... A culpa é da família desestruturada, ou seja, a mulher que trabalha fora de casa. São desculpas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para analisar fatos desse tipo, porque colocaram agora, por exemplo, no videogame a culpa desse processo. Exatamente aí que eu queria chegar com você. Videogame, esses jogos, os meninos iam para lan house e ficavam se inspirando nesses jogos. E tem toda a questão de uma fantasia, como eles estavam vestidos. Até onde isso tem influência? Não. O problema que nós estamos falando aqui agora, ele é muito mais complexo. Eu estou trazendo, talvez, um dos teóricos franceses mais difíceis, mais importantes do século passado, para dizer que a escola, ela precisa, de certa forma, de se adaptar a esse exercício, que é um exercício de acolhida. Ou seja, quando falo na TV Horizonte, e não ter tanta rigidez, na Rádio às América, vezes, né? Eu falo para um público qualificado. O próprio Jesus... O próprio carpinteiro de Nazaré disse que ele tinha vindo não para conversar com aquele fariseu hipócrita, que já sabia da lei e tudo mais. Os fariseus perguntavam para ele, né, assim, bom, mas você vai sentar com um cobrador de impostos? Aí ele dizia, porque escutava de rabo de olho, porque esses caras eram covardes de dizer para ele, por que você está sentado com publicanos e cobradores de impostos? Ele dizia assim, eu vim para quem, o médico precisa de vir para quem está doente. O médico precisa de vir para quem precisa. Eu vim para quem precisa. Então a gente tem que entender, e falo como professor que fui durante muito tempo, eu dei aula de inglês dos meus 15 anos aos meus 30 anos de idade. É só agora, no ano de 2019, formado em 2004, que eu estou empatando como psicólogo e professor. Então eu digo com a autoridade de quem dê aula em escola pública, de quem dê aula na escola particular, de quem dê aula em cursinho universitário para 150 alunos. Capital cultural valorizado é o que a escola tem como seu mister, como seu ponto mais precioso. Mas alguns não vão se adequar. Encaixar ali. E nós vamos fazer o que com esses que não se encaixam? Entende? Quando diz que tem que militarizar as escolas, que menino tem que ficar escutando o hino nacional toda semana, o hino nacional é valorizado, sim. Mas a gente tem que levar outro tipo de instrumento, outro tipo de elemento para acolher esse jovem que não se adequou Aí vem várias outras questões também. Agora, como nós Por exemplo, já pagar professor, viu, Círio? Pagar professor é importante. Bullying. Muito se falou, um dos adolescentes teve bullying, sofreu bullying na escola porque tinha espinha no rosto. E aí, como que esse bullying que ele sofreu na escola pode afetar e pode ter alguma coisa a ver com esse comportamento dele? Se a escola pensa que o seu único elemento é o capital cultural valorizado, é ensinar a Revolução Francesa e a equação do segundo grau, a gente perde questões que são muito humanas nesse processo.
Então o professor que entrou muito focado em ensinar só relevo e geografia, e ele percebeu que aquele menino ali no fundo da sala, ele não se adequa, ele não fala, ele é sempre excluído, esse jovem, Cília, ele não participa desse processo. Agora imagina um menino de uma comunidade quilombola aqui por perto. A comunidade dos Arturos ali, perto da periferia de Contagem. Esse menino, já pensou se você chama ele? Falou, tá chegando maio, como é que é a festa lá? Incluir ele, né? Exatamente. Trazer ele para o processo ciclo de das inclusão. discussões. Sim. Aí é a hora que, fazendo o processo de inclusão, a gente cresce, o professor cresce com a sabedoria que esse aluno traz. O que aconteceu em Suzano, em São Paulo, precisa deixar-nos atentos. E principalmente, Cília, quando a gente coloca que os jovens foram, esses dois meninos, Cília, eu lembro até o nome dos caras que fizeram isso em Columbine, o Eric Harris e Dylan Klebold. Eu não precisava de lembrar o nome desses meninos, porque na cobertura de Janaúba, a pessoa que saiu mais importante, quando a gente lembra do caso de Janaúba, a gente lembra da professora que foi vítima do caso. Sim. Esses dois jovens, eles são homicidas, suicidas, um caso muito complicado. Mas quando a gente fala de massacres desse tipo, a gente tem que falar do sistema escola que está doente e das pessoas que faleceram em meio a essa tristeza tão grande. E repensar todo esse modelo também, né? Com certeza. Jairo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, Bom dia, nós vamos para um intervalo e na sequência tem a reflexão de Dom Valmor. Não saia daí.